Olá, meu nome é Júlio César Espíndola e, juntamente com a Amália Pereira de Freitas, sob a orientação da doutora Juliane Lopes, do Departamento de Zoologia, realizamos esse trabalho que é intitulado O Impacto das Mudanças Climáticas na Eficiência de Forrageamento de Acromímicos Subterrâneos, uma análise comportamental. Partindo de uma introdução ao nosso trabalho, ele vem num contexto que estamos vivendo de aquecimento global, que é o aumento da temperaturas que afetam todos os organismos, mas especialmente os ectotérmicos, que dependem do meio ambiente para regular a temperatura corporal. Com isso, utilizamos uma espécie de formiga cortadeira, Acromímicos subterrâneos, pois ela é ectotérmica e depende de faixas específicas de temperatura para realizar comportamentos. Um exemplo desse comportamento seria o forrageamento, que é sair do ninho para coletar recursos vegetais e cultivar o jardim de fungo. E pensando nisso, isolamos o fator temperatura da trilha para esse trabalho, buscando entender quais seriam suas implicações acerca do comportamento de forrageamento. E assim elaboramos nossa hipótese. O aumento de temperatura da superfície da trilha promove a alteração da dinâmica de forrageamento e dos parâmetros de deslocamento em operários de diferentes tamanhos, a fim de manter a eficiência de forrageamento da colônia quando em contato com a superfície muito aquecida. O trabalho todo foi realizado no Mimercolab da UFJF e as colônias foram mantidas no laboratório em condições controladas de temperatura, umidade e luz. Foram utilizadas 4 colônias, sendo 5 ensaios e 2 tratamentos, um tratamento controle e outro tratamento aquecido, a 40 graus. Então aqui tem uma imagem do nosso delineamento experimental, onde a gente utilizou esse equipamento aqui, o banho-maria, para poder aquecer a temperatura na temperatura que a gente desejasse. Então todas as colônias passaram pelos 2 tratamentos e nessa imagem aqui do delineamento a gente tem a câmera onde a gente gravava todo o forrageamento. E aqui tem uma imagem de como era o vídeo, como era a imagem do vídeo que a gente obtinha depois disso tudo. Os discos, eles apresentavam duas categorias, sendo discos pequenos e discos grandes. Todos eles eram padronizados. Depois a gente partiu para a análise em software, sendo a gente utilizou o Boris para observação do fluxo, velocidade, tamanho do disco carregado, marcação das fases da passada. Depois a gente usou o ImageJ, o FIG, para a medida do tamanho da cabeça e da tíbia, além das faixas de apoio flutuante. E as análises estatísticas foram feitas no R. Aqui só um outro slide para ficar mais claro como a gente fez o comprimento da passada no FIG. A gente pegava a mesma operária em 2 momentos diferentes, pegava essa imagem e fazia uma sobreposição nela. Então com isso a gente tinha aqui o comprimento da passada, o comprimento da tíbia e o comprimento da cabeça. A gente analisou individualmente mais de 1.500 operárias. Com isso, a gente parte para os resultados. O primeiro resultado é o delay. Não houve diferença significativa entre os tratamentos, indicando que o tempo médio gasto para iniciar o forrageamento foi similar. Em relação ao fluxo, na trilha controle, o fluxo foi de 10,32 operários por minuto e reduziu cerca de 20% na superfície aquecida. Isso indica que as operárias estavam menos engajadas para a realização dessa tarefa. Sobre a eficiência ponderada da colônia, ela foi avaliada considerando a relação entre o tempo gasto para o transporte do disco e também considerando o peso médio dos discos, tendo em vista que tínhamos discos pequenos e discos grandes. Aqui podemos observar que quanto maior a duração do forrageamento, menor é a eficiência. O aquecimento da superfície da trilha não reduziu a eficiência da colônia como um todo, o que confirma a nossa hipótese de que as operárias alteram seu comportamento a fim de manter a eficiência da colônia no geral. Só que quais alterações foram essas exatamente? Primeiro foi uma alteração da eficiência individual. Então, as viagens das operárias na trilha aquecida foram mais eficientes, visto que elas se deslocaram mais rapidamente, mesmo apresentando preferência por discos foliares maiores. Em relação ao comprimento da passada, então seria outro ajuste comportamental realizado em função do aquecimento da trilha. Foi registrado que nas trilhas aquecidas as passadas eram mais curtas, em especial as passadas de operárias grandes. Essa redução ela também foi verificada tanto na fase de apoio, tanto na fase flutuante, o que indica que as operárias davam passos mais curtos e mais rápidos, o que reduzia o tempo de contato com a superfície aquecida. E essas alterações elas são comumente registradas em espécies que habitam o deserto, porque lá elas precisam se locomover muito rápido em detrimento da superfície que é muito quente no deserto. E partindo para a conclusão, em suma, os resultados obtidos indicam que o aquecimento da superfície da trilha afetou importantes fatores do processo de forrageamento, em especial a eficiência do transporte individual, a seleção do tamanho do disco foliar, a velocidade de deslocamento das operárias e o padrão de deslocamento. Porém, a eficiente forrageamento da colônia como um todo foi mantida. E apesar de selecionar discos maiores, as operárias caminharam mais rápido. Consequentemente, elas aumentaram a eficiência individual do transporte. E essa modificação do trade-off entre a velocidade de deslocamento e a carga transportada sugere que existe sim um mecanismo fino de ajuste que faz com que elas se adaptem às condições térmicas que elas estão expostas no momento, tendo em vista que esse é um cenário comum e esperado para o aquecimento global. Esse é o nosso trabalho e a gente espera que vocês tenham gostado.